e vem conhecer os simbolismos do filme Princesa Mononoke. E Princesa Mononoke não é apenas mais um filme de fantasia. Ele é um filme que traz uma reflexão poderosíssima sobre a natureza, sobre a humanidade e também sobre conflitos invisíveis que moldam o nosso mundo. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre esses simbolismos que estão por trás de uma das obras mais profundas do estúdio Ghibli, o meu filme preferido do estúdio. Lançado em 1997, Princesa Mononoke se passa no Japão feudal, durante um período de transição onde a natureza ainda era dominante, mas a industrialização começa a tomar forma. A história gira em torno de Ashitaka, um príncipe amaldiçoado que busca a cura em meio ao conflito entre humanos e força da natureza. Mas por trás dessa narrativa épica existem camadas de simbolismos que nos fazem repensar o nosso próprio mundo. Bom, eu acho que agora a melhor forma para poder falar sobre esses simbolismos é dividir em cada um dos personagens. Eu acredito que o primeiro que vale a pena ser falar é o próprio protagonista, o Ashitaka, e a sua maldição. Porque a maldição do braço de Ashitaka é mais do que uma ferida física, ela representa o peso do ódio e da destruição humana. É como se cada ato de violência, de egoísmo marcasse não apenas a alma, mas também o corpo. Essa maldição obriga Ashitaka a ver, abre aspas, com os olhos não embaçados pelo ódio, fecha aspas, como o próprio filme diz, um simbolismo claro da empatia e da necessidade de enxergar o outro lado do conflito. E vale destacar uma coisa muito importante. Quando a gente fala de Princesa Mononoke, as pessoas automaticamente lembram da princesa, lembram dessa parte mais da natureza. Mas a história começou por causa do Ashitaka. E ele é fundamental porque ele é o meio termo entre o conflito humano e a natureza. Já que eu mencionei a Princesa Mononoke, o segundo ponto de simbolismo que é muito bom destacar aqui seria a Sen e também o espírito da natureza, que talvez seja o ponto mais forte desse filme. Porque Sen, a Princesa Mononoke, representa o espírito da natureza selvagem. Criada por lobos, ela rejeita sua humanidade. Ela é o símbolo do elo profundo entre o ser humano e a natureza. Um elo que está sendo rompido. Já o espírito da floresta é a própria vida em sua forma mais pura e misteriosa. Ela não é nem bom nem mal. Ela simplesmente é esse equilíbrio delicado que nos lembra que a natureza não age por vingança ou justiça humana, mas por equilíbrio. Afinal, como o próprio filme deixa claro, a natureza está lá antes da gente. E ela vai estar lá depois que a gente for embora. Porque uma das cenas mais bonitas do filme, pra mim, de várias que existe, é quando o filme já acabou, toda aquela área industrial que estava destruindo a floresta é destruída, e depois de um tempo você consegue perceber que a natureza começa a crescer naquele lugar. Esse é o simbolismo máximo de que a gente é o invasor dessa terra. A gente não deveria estar aqui. Ou se a gente está, a gente deveria respeitar mais quem estava aqui antes da gente. Afinal, tudo que é destruído volta a ser o que era no inicial, que é a natureza. Os próprios bichos amaldiçoados, quando eles morrem, você pode ver que eles meio que têm um simbolismo muito forte de decomposição. O próprio porco que aparece no começo, que é o que gera a maldição, você acaba vendo que ele acaba sendo destruído, ele automaticamente vira esqueleto, e de esqueleto ele já cai para a terra, querendo simbolizar de todo o mal que a gente der para essa terra não é destruído, ele vai ser refeito e futuramente ele vai voltar a ser sua ligação original com o nosso planeta, que acaba sendo a natureza. E já que mencionamos agora a humanidade e mencionamos também a natureza, temos que falar de quem faz esse conflito todo gerar, que seria a Cidade de Ferro e a Lady Eboshi, que é considerada a grande vilã do filme. Porque a Lady Eboshi é uma das personagens mais complexas do filme. Ela representa o progresso, a razão, o avanço humano, mas também a destruição. E ao mesmo tempo ela escolhe mulheres marginalizadas e leprosos. O simbolismo aqui é claro, o ser humano é capaz de grandes feitos e grandes horrores ao mesmo tempo. E por isso que eu falo que a Lady Eboshi, para mim, ela é uma discussão profunda sobre a vilania dela nesse filme. Porque os personagens do Hayao Miyazaki,
principalmente nesses filmes que você vê que ele coloca mais a alma dele, porque todos ele coloca a alma, todos você vê que ele tem uma profundidade, um simbolismo, mas nesse específico você vê que ele fala de natureza e ele gosta de falar sobre isso, ele é um assunto que ele se dedica muito, tanto quando ele lançou Náusica, O Vale do Vento, ele obrigou o mundo inteiro que lançasse o mangá, lançasse em papéis recicláveis, porque ele se preocupa muito com a natureza, ele é um cara que sempre falou sobre isso, o Direito das Mulheres, ele sempre falou muito, ele é muito à frente no seu tempo. Muita gente assiste o filme e fala, a Lady Eboche, ela é a vilã, ela tem que ser destruída, ela tem que ser completa, ela não, como alguém pode torcer por ela? E eu não estou aqui para proteger ela. Mas como eu próprio descrevi agora, no simbolismo dela, você consegue perceber que nem ela é uma personagem tão simples assim. Ela é uma personagem com muitas camadas. Ela é uma personagem que, se você analisar friamente, você vai perceber que até no pior lado dela, ela tem um lado humano. Afinal, as mulheres que estão dentro do lugar, que tem uma certa doença, são tratadas à margem da sociedade. Então sim, ela é horrorosa, ela destrói a natureza, mas pelo progresso. E muita gente que critica isso, hoje em dia elogia quando lançam novas cidades, novos lugares, novos prédios na nossa cidade, diariamente vão crescendo e a natureza vai ficando cada vez menor. Tanto que animais aparecem muito na floresta hoje em dia, da floresta para a cidade, invadindo o território, não, a gente invade o território deles. Então, muita gente critica a Lady Eboche porque acha horrível, mas no dia a dia vê pessoas fazerem a mesma coisa que ela faz e acha normal. E na parte humana dela, você vê o quanto ela se preocupa com aquelas pessoas, com aquela vila, com as mulheres que são à margem da sociedade. Então você vê que até ela é muito complexa, porque ela não é simplesmente uma pessoa má. Ela é uma pessoa que tem camadas, que se preocupa com quem é igual a ela, mas ao mesmo tempo tem atitudes questionáveis que até ela vai se arrependendo ao longo do filme. Então por isso que eu acho ela a melhor personagem do filme, eu acho ela incrível, porque ela mostra todos os lados da humanidade que a gente também tem. De às vezes se preocupar com algumas coisas, de a gente julgar a pessoa pela aparência de fora, mas quando a gente vê por dentro, a gente vê que todo mundo tem um lado bom. Ninguém é bom e ninguém é mal. Todo mundo tem seus lados. E isso é interessante, porque você vê que não é só um filme de animação genérico que faz isso. Até a Sam, até o Ashitaka, são personagens que, se analisar friamente, também tem suas camadas. Claro que a gente, assistindo o filme, é muito mais fácil torcer para eles, mas se você analisar friamente, mais profundamente, você vê que todos têm seu lado bom e seu lado ruim. Porque tudo que eu falei agora entra no principal conflito do filme, que é a natureza versus humanidade. Afinal, o Miyazaki não dá respostas fáceis ao longo de nenhum dos seus filmes. Não existe um vilão clássico, como eu mesmo falei da Lady Eboche. A natureza tem sua fúria, os humanos têm seus motivos, o verdadeiro inimigo é o desequilíbrio. O filme nos convida a pensar até onde vamos em nome do progresso e o que estamos dispostos a sacrificar por ele. E eu acho que esse é um ponto muito importante dos filmes do Miyazaki. É como você termina eles refletindo sobre o que foi dito. Afinal, você acaba pensando sobre tudo o que você faz na sua vida a partir dali. E aí entra o ponto do final. Porque o final de Princesa Mononoke, eu acho ele muito mais reflexivo do que feliz. Afinal, como todo filme do Miyazaki, esse aqui não é um final feliz típico, que eles vão acabar casando, ficando felizes, e a floresta vai se reerguer. Não, afinal, o espírito da floresta morre, mas a floresta começa a se regenerar. A Ashitaka e Sam seguem caminhos diferentes e que talvez se vejam em algum momento no futuro. Mas agora eles têm uma compreensão mútua sobre o que é a vida de cada um. O simbolismo aqui é poderoso, porque fala de reconciliação, que não significa concordar, mas coexistir. Então essa é a parte boa desse filme. Pra quem espera aquele final feliz de uma animação da Disney, da Pixar, que todo mundo ficaria feliz, casado, aqui você não vai ter isso. Aqui você tem a dura realidade da vida, que é, você pode não concordar com o outro. Você pode achar que o que o outro faz é errado, mas você tem que entender que você tem que coexistir com aquilo. Você tem que entender que pessoas podem ter opiniões diferentes, mas isso é bom. Se todo mundo pensasse igual, o mundo seria horrível. Aqui ele entende que você pode não concordar, mas você tem que entender o que vai acontecer a partir dali. O final mostra todo o simbolismo que o filme apresentou ao longo de toda a sua duração, de que a floresta nunca vai ser destruída, diferente dos humanos, e que você pode ser diferente, mas que você vai poder... tem que aceitar a pessoa que está do seu lado. Você tem que saber que aquela pessoa com opinião diferente talvez mude sua visão de vida e você, a partir dali, tenha uma ideia diferente sobre vários aspectos. Porque fechado na mesma coisa, pensando só a mesma coisa para sempre, não é tão bom. O bom é você ter uma visão ampla sobre todos os assuntos para poder ter uma visão melhor sobre tudo. E a Sam e o Ashitaka são exatamente isso. O Ashitaka sempre esteve aberto para conhecer mais sobre tudo. A Sam não, porque ela sempre tratou os humanos como se fosse algo horrível pelo que faz pela natureza, porque ela nunca teve contato com eles. Então, a partir
partir daí, com o Ashitaka, ela percebe que ela pode coexistir mesmo não concordando. Eu acho o final desse filme maravilhoso e o simbolismo dele é brilhante nesse final. E até o Ashitaka, que é um personagem que muita gente ao longo do filme coloca de lado, eu acredito que ele tem um desenvolvimento e um arco de personagem muito importante aqui, porque ele entra nessa jornada com muito ódio, porque ele perdeu a família, ele perdeu o que ele era o príncipe do seu lugar, mas ele entende como essa jornada acaba modificando ele. E por isso que eu falo que Princesa Mononoke é o meu filme preferido do Estúdio Ghibli. Porque ele é um filme que quando você termina como um todo, você sente que você entendeu o que o Miyazaki quis dizer, ou pelo menos boa parte, porque tenho certeza que tem simbolismos que pouca gente sabe que ele guarda pra ele, mas quando você assiste o filme, você consegue compreender melhor muita coisa. Você sai refletindo e pensando que talvez algumas decisões na sua vida não foram erradas, foram necessárias para você evoluir, assim como o Ashitaka. O Ashitaka nunca quis ter essa aventura, ele teve, mudou sua vida, mas mudou para melhor. O mesmo vale para San, o mesmo vale para ligação com a natureza, com a Eboshi e todo mundo nesse filme. A reflexão final é: você acaba amando o filme porque ele consegue te dar visões diferentes que você não está acostumado. Ele te tira da zona de conforto, algo que o filme deveria fazer sempre, tirar o espectador da zona de conforto, para ele sentir na pele o quão ruim ou quão bom é as suas atitudes, refletir sobre a sua própria vida. E por isso que Princesa Mononoke é maravilhoso. Esse é a parte superficial do simbolismo. Se for muito mais a fundo, ou pegar um ponto específico, você consegue ir muito mais a fundo em muitos pontos que esse filme tem. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Princesa Mononoke? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.